Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse livro aqui é o seguinte, e esse vídeo também é para você que é cristão, católico, que está em dúvida e pensando em mudar de igreja, tá certo? Veja só, a Igreja Católica, ela foi fundada por Jesus Cristo, no nascimento de Jesus Cristo, até os dias de hoje e vai até a eternidade. Aí aqui nesse livro, como eu mostrei para vocês aqui, ele tem as origens de cada igreja e a data da fundação de cada um. E o fundador, ou seja, o dono de cada igreja, o fundador de cada igreja dessas aí. Veja só, a igreja cristã católica ela foi fundada pelos apóstolos, perseguida desde Jesus Cristo até 313 anos pelo Império Romano, que era o império que governava o mundo na época, e ela passou o imperador chamado Constantino se converteu em 313 e declarou oficial a religião cristã, que é a Igreja Universal, mas não é universal daquela de Macedônia, é universal católica. A palavra católica significa universal. Portanto, veja a origem de cada uma delas. A primeira dela foi fundada, a primeira igreja protestante, ou evangélica, como quer chamar, foi fundada por Martinho Lutero. Martinho Lutero era um sacerdote, ele fundou a igreja luterana, sacerdote anglicano, em 1484, ou seja, do zero até 1484, o evangelho cristão foi pregado pela Igreja Católica. Aí, em 1484, Martim Lutero fundou a Igreja Luterana na Alemanha. Em 1484 a 1546 na Alemanha. Igreja Episcopal Anglicana, fundada pelo rei, veja só, pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII, em 1534. Igreja Presbiteriana, fundada por John Kenneth, sacerdote anglicano, inspirado nas doutrinas de Lutero e Calvino, na Escócia, em 1560. Igreja Congregacionista, fundada por Robert Browner, clérigo anglicano, na Inglaterra, em 1600. Igreja Metodista, fundada por John Wesley, na Inglaterra, em 1727. Igreja dos Santos dos Últimos Dias, ou seja, Igreja dos Mormons, fundada por Joseph Smith, nos Estados Unidos, em 1830. Igreja Adventista do Sétimo Dia, fundada por William Mills, nos Estados Unidos, em 1831. Igreja Batista, fundada por John Smith, clérigo anglicano, na Inglaterra e Holanda no século XVII, e no Brasil desde 1871. Testemunhas de Jeová, fundada por Charles Taylor Russell, nos Estados Unidos, em 1874. Congregação Cristã no Brasil, fundada por Luiz Francisco, em Pratina, Paraná, Brasil, em 1910. Igrejas Pentecostais, Assembleia de Deus, fundada por pastores de cerca de 100 congregações diferentes nos Estados Unidos, em 1914. Igreja do Evangelho Quadrangular, um ramo do pentecostalismo, fundada por Harold Williams nos Estados Unidos, e promovida no Brasil desde 1940. Igreja Deus é Amor, fundada por Davi Martins Miranda, em São Paulo, Brasil, 3 de 6 de 1962. Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo, no Rio de Janeiro, Brasil, em 1977. Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada pelo missionário Raimundo Ribeiro Soares, o R.R. Soares, no Rio de Janeiro, Brasil, em 1980. Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada pelo apóstolo
Valdomiro Santiago, ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus em Brasil, em 9/3/1998. Veja só, cada igreja dessa tem o seu fundador, ou seja, seu dono, seu fundador. O Ed Macedo é o dono da Universal, o Valdomiro Santiago é o dono como é o nome dela, meu Deus, eu falei um instante, esqueci lá, o Mundial, o R.S. Soares da Internacional da Graça, e daí por diante, cada um tem a sua igreja, porque cada um fundou a sua igreja. A nossa é diferente, a nossa, com erros e acertos, ela vem desde o nascimento de Jesus Cristo. Nós temos que pensar muito nisso aí, antes de partir para uma outra igreja. Temos que estudar mais, buscar mais a palavra de Deus, estar mais presente, ser mais cidadão, ser mais família, ser mais cristãos. Porque assim, quando a gente vê uma pregação, veja só, é muito bonito a gente ouvir uma pregação. Não estou dizendo que essas igrejas elas são erradas, não. Não estou dizendo que essas igrejas, até porque quando a gente está dentro delas, a pregação é como se tocasse o coração. Mas a gente também tem que olhar entre a emoção e a razão e pedir entendimento e sabedoria a Deus, porque se for da vontade de Deus, se ela é a igreja certa também, que a pessoa pode se converter e ir lá. Só que é o seguinte, você tem que ver uma coisa. Você não pode dizer, porque na maioria delas diz, não, a minha igreja é a única certa, aquela ali é seitas, elas são seitas, aqui é a única. Não existe isso. E existe também muitas seitas, tem umas 4 dessas que eu falei aqui, que são consideradas, mesmo pelas igrejas evangélicas, são consideradas seitas. Portanto, temos que ter muito cuidado, pedir muito entendimento e sabedoria a Deus e ver o que a Bíblia fala a respeito das idolatrias, para ver se as idolatrias que tá na Igreja Católica, o pessoal acha que é na Igreja Católica, que não é. E temos que pedir entendimento e sabedoria a Deus, e muito amor, e ver quem veio lá do começo, e que já pegou, como se diz, já pegou o bote andando. Não é assim, a igreja, o evangelho é pregado há mais de 2000 anos atrás, mais de 2000 anos que ele vem sendo pregado o evangelho, tá entendendo? Portanto, temos que ter muita consciência, muita fé em Deus e pedir ao Senhor nosso Deus entendimento e sabedoria, muito discernimento, para que a gente não faça de abandonar, que a gente venha abandonar a nossa igreja, a nossa fé cristã católica, porque para mim a igreja é verdadeira. Olha que já fui de outras igrejas também, de outra igreja também, antes eu já fui católico, depois fui para outras igrejas, e vi que verdadeiramente a fundada por Deus, por Jesus Cristo, é a igreja católica. Não estou criticando as outras, não. Que até acho muito bonito o jeito de pregar. Agora, a maneira de dizer, não, só existe salvação na igreja X, na igreja não. A salvação, ela vem de Deus. E eu, como cristão católico, eu acredito que seja na igreja católica. Mas não estou condenando os outros, não, porque cada um que faz as suas boas obras, faz das intenções, acredito que seja, como é que chama, salvo também por Deus, porque está fazendo uma boa obra. Agora não pode criticar a nossa igreja, que é a matriz e a original, tá entendendo?